Imagine que você está em um grande banquete onde servem caviar e batatas. Caviar é aquela iguaria rara e cara, enquanto batatas são comuns e baratas. E se de repente encontrássemos caviar por toda parte, assim como as batatas? O seu preço cairia drasticamente. Ele deixaria de ser tão especial e se tornaria tão acessível quanto as batatas. Agora vamos aplicar essa ideia ao dinheiro. Se um governo decide imprimir muito dinheiro na sociedade, é como se estivesse enchendo o mercado de caviar financeiro. O valor desse dinheiro diminui, assim como o caviar que eu dei no exemplo anteriormente. O que você podia comprar com uma nota de R$100, agora você precisa de mais notas para comprar o mesmo item. Isso é o que chamamos de inflação. Vamos voltar um pouco no tempo, para o século XVI. Naquela época, grandes quantidades de ouro e prata foram trazidas das Américas para a Europa. Esses metais preciosos eram o dinheiro da época. De repente, havia muito mais ouro e prata circulando. E como resultado, os preços de tudo subiram. Era preciso de mais ouro ou prata para comprar as mesmas coisas. E nos dias de hoje, acontece algo semelhante quando um governo imprime mais papel moeda. O valor de cada unidade monetária diminui, e precisamos de mais dinheiro para comprar os mesmos produtos. Isso também é inflação. Algumas pessoas, no entanto, confundem a causa e o efeito. Elas veem apenas o preço subindo e acham que isso é inflação, sem perceber que a raiz do problema é o aumento da quantidade de dinheiro circulando. Imagine que imprimir dinheiro é como fabricar um monte de papel colorido. O custo para o governo imprimir uma nota de R$1.000 é praticamente o mesmo de imprimir uma nota de R$1. O valor real desse dinheiro não está no papel em si, mas no que ele representa. Quando há muito desse papel circulando no mercado, ele perde o seu valor, e os preços sobem para compensar essa desvalorização. A inflação ela é uma questão de equilíbrio entre a quantidade de dinheiro disponível e os bens e serviços que podemos comprar com ele. Se entendermos essa relação, podemos evitar as armadilhas econômicas que a inflação traz e buscar um equilíbrio mais estável para a nossa economia. No século XVIII, os governos começaram a experimentar a ideia de usar cédulas bancárias como moeda corrente, acreditando que os banqueiros possuíam algum tipo de magia financeira que lhes permitiam criar riqueza do nada. Eles pensavam que bastava dar a um banqueiro o controle das finanças para resolver todos os problemas econômicos. Um exemplo famoso é o de Monsieur Necker, um banqueiro genovês que foi chamado para ser ministro das finanças da França. Embora ele fosse muito respeitado, suas tentativas de ajudar a França financiando a guerra de independência dos colonos americanos sem aumentar os impostos acabou falhando. La meilleure solution, Monsieur Necker, serait de m'adresser au Trésor. O erro de Necker nos ensina uma lição importante. Não há truques mágicos para resolver problemas financeiros. Pardonnez-moi, sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non pas l'affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup. L'autorité est tout ce qui nous reste, Monsieur Necker. Se um governo quer realizar algo, como construir um hospital, por exemplo, ele precisa arrecadar dinheiro dos cidadãos por meio dos impostos. E quando isso acontece, as pessoas têm menos dinheiro para gastar em outras coisas. Mas a quantidade total de dinheiro na economia permanece a mesma. O governo está apenas redistribuindo o dinheiro e não criando-o do nada. Quando o governo arrecada impostos e usa esse dinheiro para construir um hospital, não há uma revolução dos preços, porque o aumento da demanda do governo é compensado pela diminuição da demanda dos cidadãos. Se os cidadãos têm menos dinheiro, compram menos coisas. Então os preços não sobem simplesmente porque o governo está gastando mais. No entanto, quando o governo decide imprimir mais dinheiro ao invés de arrecadar impostos, ele não está apenas redistribuindo o dinheiro existente, mas sim criando mais dinheiro. E isso leva à inflação.
porque há mais dinheiro competindo pelos mesmos bens e serviços, fazendo com que os preços subam. É crucial entender que a inflação é causada pelo aumento da quantidade de dinheiro em circulação sem um correspondente aumento na quantidade de bens e serviços. Quando um governo imprime dinheiro para financiar suas despesas, ele está, na verdade, desvalorizando a moeda. É como se estivesse misturando mais água no suco. A bebida ela se torna menos concentrada e, por consequência, menos valiosa. Lembre-se que a inflação é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E isso não é um problema novo. É uma lição que a história já nos ensinou diversas vezes. E precisamos estar atentos e entender essas dinâmicas para evitar as armadilhas econômicas que a inflação pode trazer. No século XVI, a descoberta de grandes quantidades de ouro e prata nas Américas levou a uma invasão desses metais preciosos na Europa. Países como Espanha e Portugal, que tinham colônias nas Américas, começaram a importar grandes quantidades de ouro e prata, e como resultado, a quantidade de dinheiro aumentou drasticamente. E isso levou a uma inflação, com preços subindo em toda a Europa, porque havia mais dinheiro competindo pelos mesmos bens e serviços. Outro caso também é a República de Weimar, na Alemanha, nos anos 1920. Um dos exemplos mais extremos de hiperinflação que ocorreu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. A República de Weimar, enfrentando enormes dívidas de guerra e reparações impostas pelo Tratado de Versalhes, começou a imprimir dinheiro em grandes quantidades, e isso levou a uma inflação galopante, onde os preços subiam tão rapidamente que as pessoas precisavam de carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar itens básicos como pão. O valor do dinheiro caiu tão drasticamente que ele perdeu quase todo o seu poder de compra. Outro exemplo famoso de hiperinflação aconteceu em Zimbábue nos anos de 2000. Em resposta a uma série de políticas econômicas desastrosas e uma queda na produção agrícola, o governo de Zimbábue começou a imprimir dinheiro para cobrir suas despesas. A inflação atingiu níveis astronômicos, chegando a 89,7 sextilhões por cento ao mês, em novembro de 2008. As notas de Zimbábue chegaram a ter denominações de trilhões, mas mesmo essas não tinham valor para comprar bens essenciais. Nos anos de 1970, os Estados Unidos enfrentaram um período de inflação alta, conhecido como stagflation ou estagflação. É uma combinação de choques no preço do petróleo e políticas monetárias expansivas que levou a uma inflação persistente, juntamente com um crescimento econômico lento e um alto desemprego. A inflação foi finalmente controlada no início dos anos de 1980, quando o Federal Reserve, sob a liderança de Paul Volcker, aumentou drasticamente as taxas de juros para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação. O Brasil também teve uma história marcante de inflação alta nas décadas de 1980 e 1990. Durante esse período, o país enfrentou taxas de inflação que chegavam a milhares por cento ao ano. As políticas econômicas de sucessivos governos, que incluíam a impressão de dinheiro para financiar déficits públicos, contribuíram para essa inflação galopante. A situação só foi controlada em 1994, com o Plano Real, que introduziu uma nova moeda e uma série de reformas econômicas. Esses exemplos históricos, eles mostram como a inflação ela pode desestabilizar economias e afetar profundamente a vida das pessoas. Eles destacam a importância de políticas monetárias responsáveis e a necessidade de evitar a impressão excessiva de dinheiro como solução para problemas financeiros. A inflação é um fenômeno econômico complexo que pode ter consequências devastadoras para a economia de um país. Ludwig von Mises, um renomado economista da escola austríaca, ele fornece uma análise profunda das causas e efeitos da inflação em seu discurso. Para entender melhor os perigos da inflação, vamos destacar os pontos mais importantes e explicá-lo de maneira simplificada. Causas da inflação. De acordo com Mises começa explicando que a inflação não depende necessariamente de como o dinheiro ele é gasto, mas sim de como ele é obtido pelo governo.
Quando o governo imprime dinheiro novo em vez de arrecadar através de impostos, ele aumenta a quantidade de dinheiro em circulação sem um aumento correspondente da quantidade de bens disponíveis. E isso leva a uma maior competição pelos mesmos bens, fazendo com que os preços subam. Mises usa o exemplo de um hospital para ilustrar o seu ponto. Mesmo que o governo use o dinheiro recém-impresso para um fim nobre, como aumentar os salários de funcionários do hospital, isso ainda causa inflação. Os funcionários do hospital eles têm mais dinheiro para gastar, mas como a quantidade de bens não aumentou, eles começam a competir com os outros compradores, elevando os preços. Outro ponto crucial que Mises destaca é que a inflação ela não afeta todos de maneira igual. Aqueles que recebem um novo dinheiro primeiro, como os funcionários do hospital, eles podem comprar bens antes que os preços subam. Já aqueles que recebem o dinheiro por último, como professores, religiosos, enfim, eles são altamente prejudicados, pois os preços já subiram, mas os seus salários não. Mises também ele discute como a inflação ela afetou diferentes países em diferentes períodos, como na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Ele explica que, enquanto o governo imprimia mais dinheiro para pagar as dívidas, a moeda ela perdia o seu valor rapidamente. Em um ponto crítico, as pessoas elas começaram a gastar o seu dinheiro o mais rápido possível, antes que perdesse ainda mais o valor, exacerbando ainda mais a inflação. Mises também ele critica a ideia de um nível de preços uniforme, argumentando que os preços não sobem de maneira uniforme. Alguns preços aumentam mais rápido que os outros, dependendo de quem recebe o dinheiro novo primeiro. E isso com o tempo cria desigualdade significativa na economia, beneficiando alguns enquanto prejudicando outros. A inflação, ela persiste até que o povo perca a confiança de que o governo conseguirá e desejará pará-la. Quando isso acontece, as pessoas elas começam a gastar freneticamente, acreditando que os preços continuarão subindo, o que leva a uma espiral inflacionária descontrolada. O colapso da moeda é inevitável nesse cenário, como aconteceu na Alemanha de 1923. Mises defende que para evitar a inflação, é preciso retornar ao padrão ouro. Sob o padrão ouro, a quantidade de dinheiro em circulação é limitada pela quantidade de ouro disponível, impedindo o governo de imprimir dinheiro livremente. E isso cria uma economia mais estável e protege contra a inflação desenfreada. A inflação ela é um fenômeno complexo que pode ter efeitos devastadores se não for controlado. Ela não apenas eleva os preços, mas também cria desigualdades significativas na economia. E para evitar esses perigos, é crucial que os governos controlem a emissão de dinheiro e considerem sistemas monetários mais estáveis, como o padrão ouro ou o Bitcoin.